Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos diga como é que está a observar as eleições autárquicas, uma série imensa de eleições regionais. No Reino Unido, estamos, como o embaixador já teve a preocupação de dizer, a falar no dia anterior a essas eleições, mas tudo aponta para que seja uma espécie de rampa de lançamento para o próximo governo britânico, que aparentemente não tem nenhuma hipótese de deixar de ser trabalhista. Não lhe parece, embaixador? Sim, o que se passou na passada quinta-feira já aponta nesse sentido e dá alguns sinais de que as eleições legislativas que vão ter que ter lugar no Reino Unido no final deste ano, até ao final deste ano, não há nenhum sinal que permita pensar que os conservadores conseguirão, digamos, a liderança no país. Os conservadores estão no poder no Reino Unido há muito tempo, estão no poder no Reino Unido neste momento, com alguns primeiros ministros, 3 pelo menos, que não foram eleitos, isto é, que foram cooptados internamente, e isso é, digamos, um fator muito difícil, e há um cansaço com os conservadores no Reino Unido, clarissimamente. Historicamente, o que nós verificamos é que o Partido Conservador historicamente, como é sabido, uma espécie do partido natural do Reino Unido. E de repente há momentos em que os conservadores vão perdendo terreno e em que os trabalhistas conseguem apresentar uma liderança credível e não assustadora, vale a pena dizer, que permite aos trabalhistas regressar ao poder. Nós tivemos isso no passado, momentos em que os trabalhistas apresentavam figuras como o Michael Foot, que acabou por assustar o eleitorado e prolongar o conservador no poder. Nós verificamos agora, depois vieram os trabalhistas a seguir à Thatcher e a John Major, vieram os trabalhistas com alguém que não assustou, digamos, o eleitorado, Tony Blair, depois se declinou em Gordon Brown, mas depois há uma radicalização do Partido Trabalhista e há, digamos, durante algum tempo, a manutenção no poder dos conservadores por medo àquilo que é o Partido Trabalhista. Entretanto, dentro dos trabalhistas, eu não diria que houve um golpe de Estado, mas houve um golpe de normalização e de moderação que permitiu a eleição do atual líder, Keir Starmer, e lentamente o Partido Conservador, nesse seu desgaste eleitoral, desse seu desgaste no fundo, de governação, com primeiros ministros trágicos, com o Brexit pelo meio, vale a pena dizer, portanto, com Boris Johnson, depois mais tarde agora com figuras como Liz Truss ou agora o próprio Rishi Sunak, tem vindo a mostrar uma falta, uma perda progressiva de ligação ao eleitorado. E estas eleições locais são normalmente uma espécie de sondagens. E estas eleições locais para os councils estão a dar um sinal fortíssimo de que os trabalhistas estão a subir de uma forma exponencial, de que os liberais-democratas até já chegaram, digamos, a ultrapassar o limiar dos conservadores, e os conservadores estão, na quinta-feira passada, ficaram em terceiro lugar. Isso é uma coisa que vai claramente abalar, digamos, até psicologicamente o eleitorado conservador. Já passaram os tempos do Brexit, já passaram os tempos de alguns medos, Keir Starmer não queria medo a ninguém. Lembro-me de um líder trabalhista que morreu, que era John Smith, que também era assim, que depois foi substituído por Blair, e portanto nós estamos neste momento na aproximação de uma nova onda trabalhista que pode durar, logo veremos, e que terá expressão nas eleições, das eleições de outubro. Eu lembro, só por curiosidade, que no Reino Unido funcionava um sistema, que entretanto foi atenuado, em que era o governo quem decidia quando se faziam eleições. Isto é, o governo que estava no poder, de repente, se a situação era favorável, decidia amanhã há eleições, ou em 15 dias há eleições. Foi assim que Thatcher se manteve durante muito tempo. Entretanto, esse mecanismo foi alterado, e as coisas não são assim, isto é, as coisas têm que passar
a própria definição das eleições tem que passar pelo Parlamento. E há aqui um elemento de alguma contenção a essa capacidade do governo de provocar eleições quando lhe der jeito. De todo modo, há um limite dos mandatos. E o limite dos mandatos faz com que estas eleições tenham que ter lugar até ao final deste ano e, portanto, o Rishi Sunak não pode fazer outra coisa. Está a fazer, e este é um ponto interessante, está a fazer a implementação daquilo que é uma das medidas mais gravosas e mais escandalosas, que é o envio de pessoas, de imigrantes de asilo para o Ruanda, numa espécie de voo charter, uma espécie de Guantánamo sem prisão. É uma espécie, sem prisão, mas de qualquer forma estão ali sem poder sair dali. Quem quiser o asilo no Reino Unido tem que ir para uma espécie de zona de estágio para ficar ali à espera de uma decisão. E isso será no Ruanda. No Ruanda é no meio da África, é ao pé do Uganda. Portanto, o Reino Unido está a fazer essa medida, que é uma medida extremamente gravosa, mas é uma medida que pode ter algum sentido, digamos, para aquelas pessoas que estão preocupadas com a imigração, no sentido de dizer, temos aqui pelo menos uma resposta para a imigração ilegal, e a imigração ilegal é um mito dentro do Reino Unido. O Reino Unido vive muito e o Brexit teve isso como foi uma consequência disso, da preocupação com a imigração. É preciso percebermos que a grande preocupação com a imigração e com o diferente e com a pessoa que se cruza na nossa rua e que é diferente no Reino Unido tem muito a ver com o Império, tem muito a ver com a Commonwealth, tem muito a ver com pessoas como o Rishi Sunak, que não é propriamente Exatamente. nascido em Belgrave Square. Portanto, é vida. Havia aquele filme, o Império, The Empire Strikes Back, o Império volta a atacar. É o Império a regressar através dos seus cidadãos. E o Reino Unido vive um bocadinho disso. Criou-se o mito que isso era os outros estrangeiros. Claro que é também, os africanos, etc., mas não é só isso, e os portugueses também, já agora, e por isso mesmo o Reino Unido passou a seguir ao Brexit por uma situação bastante complexa em termos de capacidade de trabalho e de alocação de pessoas para determinadas áreas, precisamente porque eram estrangeiros, como aliás acontece um pouco por todo o mundo, que fazem aqueles trabalhos que os ingleses não querem fazer. Vamos ver, eu acho que tudo isto aponta para o desastre e para os conservadores. Os conservadores vão provavelmente ter uma eleição muito, muito má. Os trabalhistas vão apresentar uma nova administração seguramente serena, não muito diferente daquilo que é o mainstream da social-democracia europeia. Claro, talvez com a questão de se perceber até que ponto é que os liberais vão conseguir ser de alguma forma concorrência relativamente aos trabalhistas. O grande problema dos liberais, António, é o problema do sistema britânico. O sistema britânico é o sistema first past the post, que faz com que seja necessário, o primeiro que atingir os 50% é eleito. O que é que acontece? Os liberais gostariam muito de ter um sistema proporcional, como é aquele que nós temos em Portugal, o método D'Hondt ou outro que tal. E os liberais, para conseguirem ganhar, é preciso que haja uma debacle trabalhista e conservadora simultaneamente numa determinada constituency, sem o qual eles não conseguem ganhar. E isso é muito difícil. Os liberais vão e vêm. Uma das coisas que os liberais fizeram, quando da última coligação com David Cameron como primeiro-ministro britânico, foi tentar um acordo para a reintrodução do sistema proporcional no voto. Mas Cameron puxou-lhes o tapete, porque quer trabalhistas, quer conservadores, vivem muito bem com esse sistema que lhes dá o duopólio do poder. E é muito difícil abrirem as portas aos liberais. Merecia aqui mais acabar com uma frase que já disse hoje por 2 vezes, embaixador, que a democracia fica um bocadinho extravagante com um sistema desse género, não lhe parece? António, é como aqui em Portugal nós termos a dúvida sobre se aqueles votos que desaparecem, sei lá, na Iniciativa Liberal, no PC, no Bloco, no Chega, em distritos como seja Vila Real ou como seja Castelo Branco, etc., se não deveria haver o chamado Círculo de Compensação Nacional para tornar mais democrático o sistema. E aí nós temos 2 leituras. Uma é aquela que esses partidos defendem, que é poder contar esses seus votos, que não contam para nada. A outra é aquela que o sistema defende, que é no sentido de dizer
Isso significaria uma maior fragmentação do aparelho político e tornaria a governabilidade muito mais difícil. Esta é uma questão extremamente polémica. Eu devo confessar que defendo o atual sistema. Muito bem. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aqui. Continuem a segui-lo nas redes sociais e nos sites do Jornal Económico. Obrigado e até para a semana.